E aí, meus amigos, tudo bem? Você sabia que você vai perder cliente em 2025? Tá certo, Thiago? Hoje nós estamos aqui, eu e o Thiago Rodrigues, para falar um pouquinho sobre isso. E é um assunto bem legal, vocês vão gostar. O ano de 2025 e 2026 são anos que prometem alguma turbulência. A gente vai precisar se agarrar. Ou perder cliente. Tem que trabalhar direitinho. E como faz para não perder cliente, então, nesse caso? Com toda essa turbulência que a gente vai viver em 2025. Isso é o que está sendo narrado, né? Nós estamos vivendo isso já há um ano, nessa narrativa dessa nova mudança tributária. E com isso, essa chamada foi exatamente para começar essa conversa que vai ser bem... Tem cliente que vai precisar demitir. Demitir cliente. Bem da verdade é essa. Demitir cliente. Sabe demitir cliente em alguns casos. Alguns Você vai casos, ter que né? começar a pensar. Eu fico pensando assim, o empreendedor brasileiro, ele trabalha muito, né, na expectativa do fio da navalha, né, aquela brincadeira que você anda sempre no fio da navalha, né, parecendo barba em barbearia, né, o cara querer cortar. Mas a ideia é assim, por que eles vivem sempre no sufoco? Porque não se planeja direito ou porque não faz algo para se movimentar de forma correta? Como que você vê, Thiago? Você tem os dois problemas. Você tem o problema que, a gente não tem uma educação financeira empreendedora de base. Não se ensina isso em escola, não se ensina... Você vai aprender tomando sapatada da vida. No dia a dia. Entendeu? Você tem esse problema que é um problema de educação. E você tem outro problema que o mercado brasileiro é realmente um dos mais complexos do mundo para trabalhar. Sim. Isso é fato. A forma de se calcular o imposto do simples é algo absurdo, né? De simples é só um nome. E olha lá ainda, nem o nome tem sido ultimamente. Então, assim, a gente vive hoje no que é o famoso tax hell, né, o inferno do imposto, que é você trabalhar com imposto alto e complexo de se entender. E, obviamente, você já não tem muita educação de base para trabalhar com isso. Então, assim... O que eu tenho visto nesses anos que a gente tem trabalhado é justamente a combinação perigosa dos dois itens. A Samar já tem 24 anos, né, de estrada. E nesse tempo todo nós vivemos situações hilárias em relação a clientes e a área tributária, né? Eu já estou na área já há alguns outros anos a mais do que você, né? Mas eu acho que o caos para mim, assim, está sendo hoje. O caos tributário está sendo nos dias de hoje e o que eu tenho visto é que para frente vai aumentar isso. Perspectiva de diminuição não é, né? Não, eu peguei bem a transição do analógico para o digital. Né? Saindo de um pouquinho ali do começo dos computadores, ali do meio. Eu acho que eu peguei a criação do meio. Você pegou a criação do computador. Do analógico ainda, acho que nem do computador. Eu peguei bem essa transformação, a saída da entrega dos documentos fisicamente no órgão para começar digital. Das entregas do digital, né? Entregar os disquetes no órgão. E antes da internet. Um pouquinho antes da internet. Um pouquinho antes da internet. Eu me lembro que na internet eu estava trocando... Não estou brincando. Você já estava montando o computador nessa época. Eu já comecei cedo. Já começou cedo com isso aí. Mas era uma coisa assim, como a demanda era muito analógica, tendia-se a receita, porque aí dependia de normativa de um monte de coisa, a trabalhar mais para configurar uma determinada obrigação. Hoje, em 3 meses, ela se mostra configurável. Então tá aí a DIRB que não deixa a gente mentir. Soltaram em 3 meses, tem que fazer uma declaração. Te aviso hoje, 3 meses você tem que entregar da data de hoje. Então lá na frente você vai entregar daqui até o dia que eu botei para funcionar, de fato. A vacância antigamente era muito maior. Entendeu? Então, assim, tinha 1 ano para fazer tudo isso, então para se adaptar. Hoje, com o advento da tecnologia... O processo tem sido mais... a Receita tem exigido as coisas com um prazo mais curto. Eu me lembro quando a nota fiscal eletrônica veio, né, em 2009... 8 para 9. Se começou a conversa em 2007, quando veio o Super Simples... E aí aquilo foi indo devagar, bem moroso. Aí em 2009, então foi realmente um tempo, né, de amadurecimento muito grande. Hoje já... lembro que foram 5 empresas que foram teste. Foram acho que 2 do setor de alimentação. Uma do setor automotivo. Uma do cigarro, se não me engano. Souza Cruz. E acho que uma outra também. Não me lembro o nome. Acho que é a área de construção civil. É verdade. De cimento, coisa do tipo.
Hoje, A implantação é muito a rápida. implantação para todo mundo. Taca ali pau e pronto. Tá aqui, ó, o sistema tá aqui, usa. Uhum. Entendeu? Então, assim, ficaram essas empresas, assim, 1 ano testando nossa escola eletrônica. A gente pegava um negócio feito em sulfite e ficava maravilhado com código de barra. Não tinha mais o carbono para tirar. Você não tinha mais como ficar exatamente. escrever. Não precisava mais escrever. Entendeu? Então, assim, era uma coisa... Falando desse passado, né, voltando para o nosso presente, já imaginando o que vai acontecer aqui, amanhã, no futuro, né, que a nossa ideia é que tudo isso que veio se trazendo, hoje para 2025, é uma realidade que está bem próxima, nós estamos a 20 dias do final do ano, praticamente, né, dias úteis, e é uma realidade muito próxima daquilo que nós vamos começar a enfrentar já a partir do ano que vem. Nessa nossa visão de contador, né, você todo esse tempo trabalhando na área, e eu também, a gente vê um pouco de dificuldade com o empreendedor de hoje na forma que ele não se prepara para isso. Tanto tecnologicamente falando, porque antigamente eu até entendo que você não tinha essa tecnologia. Era caro, né? E era muito caro você obter um RP, você obter alguma coisa, mas hoje não se tem mais esse tipo de dificuldade, a coisa está muito fácil, né? É muito rápido, se a pessoa quiser, mas ainda tem aqueles que acham que amarrar cachorro com linguiça ainda é o momento. Não existe mais isso. Acabou. Isso, para nós, está muito claro, né? Acabou. Então, assim, hoje, é o que a gente conversou no comecinho. A falta de educação, hoje, eu acho que é um dos principais pontos. E como resolver isso? É tentar fazer isso, ser focado em escolas? Acho que não. O ideal seria, politicamente falando, né, que empreendedorismo, minimamente matemática financeira, se ensinasse no colegial. Eu tive a sorte ainda de pegar 1 ou 2 meses de matemática financeira no colegial. De entender o que era juros compostos e juros simples. Rapaz, eu tive uma surpresa, até cortando você um pouquinho, eu tive uma surpresa esses dias, no curso que nós fazemos aqui na Samar, né, no Novos Talentos. Tem uma moça, rapaz, eu até comentei com o Caio que nós estava lá, eu dei um exercício para ser feito, né, e falei para ela assim, você vem na lousa, né, porque eu vi que ela estava assim, estava mais interessada, vem aqui na lousa responder para mim. Eu acho que ela não levou 3 minutos. Aí eu perguntei, você quer uma calculadora? Ela falou assim, não, eu tenho aqui a minha financeira, calculadora financeira. Eu estou falando isso porque ela é uma menina que ela não tem 17 anos, 18 anos, não tem 18 anos. Eu fiquei abismado de saber que uma menina de 17 anos estava usando uma calculadora científica. Calculadora HP é difícil de mexer. Então. E ela estava mexendo, e ela foi muito rápida nos cálculos, que acho que não levou 3 minutos. Eu virei para conversar com o pessoal, quando eu voltei já estava pronto. Então, assim, tem pessoas que têm uma habilidade ou têm uma vontade maior. Mas por que todo mundo, você falou da escola, mas assim, eu sei que é difícil implantar isso, né? E hoje, se você pensar, até que a mentalidade da escola foi o que eu tive acesso, graças a Deus, consegui mesmo na escola pública ter acesso a isso, que me deu uma noção, quando eu comecei a trabalhar cedo, já pelo menos sabia do que se tratava, mas estou com aquela cabeça de escola. E aí de se exaltar, escola pública, não estamos falando de escola particular, escola pública. Escola pública. Mas eu tive, mas hoje, pensando bem, até o exemplo que você citou, graças a Deus pela internet. Porque hoje você quer um curso de matemática financeira, tem no YouTube fácil. Curso bom. Entendeu? De graça. Você quer uma HP, se você for comprar hoje uma HP 12C, é coisa de 300 e poucos reais. É caro. Uma calculadora Uma calculadora, o celular de graça. O celular te faz, né? Se você virar ela ao contrário, ela te faz. Não, tem o aplicativo da HP. É verdade. Que o pessoal emulou HP aqui dentro. Entendeu? Mas, assim, eu, quando fiz MBA, precisei usar HP, não podia usar o telefone nas provas. Tinha que ter a calculadora. Tinha que ter a calculadora. Escolhi uma pra mim. Senão, como que você vai fazer, né? Mas assim, saindo do ambiente da escola, aliás, no ambiente de aula, né? Enquanto eu estava na aula, eu usava o telefone. Eu não usei a calculadora. Eu usei a calculadora no dia da prova. Eu configurei ela ali rapidinho. E pôs ela para trabalhar. Fiz os cálculos juntos com o telefone para ver se estava configurado certo. Bateu, botei para trabalhar. Usava o telefone. Mas hoje em dia não tem, né? Acho que pessoas interessadas em fazer isso, talvez. Eu acho que hoje não estou querendo julgar, né? Sempre, não estou aqui querendo polemizar, falar que todo mundo é assim, não. Mas você vê poucas pessoas buscarem esse resultado. E aí você fala assim, quem vai ser o empreendedor de fato, né? Esse que estudou, que tem essa vontade, ou aquele que pega,
eu não estou aqui criticando o cara que pega e faz e dá certo, porque tem vários que fez na garagem e se tornaram, né, trilionários e lá. Mas, cara, mas aí qual é a porcentagem, né? Perfil, qual é a porcentagem tem disso, essa, né? do certo e errado, né? São exceções, né? A gente é uma exceção. Né? Muito, né? A gente é uma exceção. Se a gente levar em consideração, Sim. A gente trabalhou pra caramba. O empresário hoje com mais de 7 anos de idade, ele é uma exceção. Uma exceção. Não, e a gente também, do nível de educação que a gente tinha quando começou, a gente é uma exceção. A gente trabalhou bastante? Trabalhamos. Mas dá certo, quantos começaram com a gente não der? Sim. Né? Ou seja, aí, quando a gente começou, ali, obviamente, você já tinha experiência operacional, sabia fazer, mas nossa educação de gestão era baixa. Era baixa. O fato de eu ter o conhecimento de como era o processo, a gestão em si era mínima. Exatamente. Foi muito que na raça. Operacionalmente você tocava, foi muito tranquilo. Obviamente você conhecia tudo. Mas a gestão foi muito que na raça. Mas a gestão, né, o empreendedorismo de fato, o cerne dele ir atrás de cliente, de fazer a gestão financeira, o cerne dele é de coordenar a equipe, de entender como funcionava uma equipe, tudo isso era amador. Né? Verdade. Era amador. Então, o que a gente conseguiu fazer é uma exceção à regra, né? A gente é uma exceção que deu certo. Graças a Deus. Que deu certo. Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Mas assim, ao mesmo tempo que deu certo, a gente procurou se educar. Sim, não pode ficar parado. Então, assim... o fato de eu ter arriscado, eu tinha que estudar para não perder, para não dar errado. Entendeu? Então, eu me recordo de quando estava no colegial ainda, procurar curso de gestão lá, no software contábil que a gente tinha na época. Sim. Então, e era tudo presencial. Você tinha que ir até o Tatuapé... No horário deles para fazer os cursinhos não podia escolher horário. Era gratuito, era gratuito. Abriu vaga, você ia lá. Mas era aquele horário deles. Tinha que desenrolar. Tinha que ir lá desenrolar. Entendeu? Hoje em dia, até para dar o curso, o cara fala assim, então, eu quero que seja nesse horário. Poxa, mas é difícil. Não, e outra, hoje tem de graça no telefone. Tem de graça no telefone. É tipo um Netflix. Hoje eles não dão, com certeza não dão mais curso lá. A gente não usa mais aquele RP, mas com certeza eles não dão mais um curso presencial. Não sei te dizer que eu também nunca mais procurei saber, né? Mas você vê, é uma iniciativa... Sim, na época era inovadora. Inovadora. E quanto isso não garantiu perpetuidade para os clientes desse software? Sim. Não só para os clientes... Ele foi... Então, ser empreendedorismo, no meu ponto de vista, é a pessoa criar oportunidade para que ela não perca o cliente dela numa situação que está agora. E aí a gente começou... É a pergunta que você fez. Essa é uma das. É uma de não perder, né? É ser inteligente no seu próprio negócio. Como é que eu faço para manter o meu nicho? Para manter o meu cliente por perto. O nicho por perto. Qual a alternativa? E vivo. Porque a gente sempre buscou eles. O fato de trocarmos ele por outro RP era momento de mercado, era momento de situação que nós tínhamos que estar vivendo. Né? Que agora nós vamos ver novamente todo um estresse de mudança. Que você vai ter que procurar alguém que te atenda dentro dessas mudanças que vão acontecer. Exatamente. Né? A gente, como proprietário de escritório, sabe que isso é importante para dar o resultado bem feito para o nosso cliente. E é uma coisa que eu sempre falo na Samar, para todo mundo. A gente não trabalha com contabilidade em si. Não. Contabilidade é o resultado. Entendeu? A gente entrega guias, a gente entrega isso, entrega aquilo, fisicamente falando. Entendeu? Esse talvez seja o trabalho operacional que tome mais tempo. Mas o nosso trabalho, o cerne do nosso trabalho é educação. Reeducação total. É educação. É o cara chegar aqui sem saber nada. E mesmo que ele troque de escritório, ele vai sabendo como é que funcionam os impostos dele, como é que funciona a folha de pagamento dele, o porquê do sindicato dele ser aquele, como funciona o sindicato dele. Ou seja, ele chega lá, no próximo escritório, já sabendo qual é a solução que ele precisa cobrar. Já sabendo como funciona a empresa dele. E sabendo o que cobrar do cara. Entendeu? Então, assim, a nossa atenção hoje, voltada para o atendimento do cliente, e isso eu acho que pode ser levado para qualquer negócio, cara, qualquer negócio, do ramo alimentício, do ramo de serviço, é você hoje... Da gama de informação que existe no mundo por causa do telefone, da internet tudo na mão. Tudo na mão, muito rápido, né? É você filtrar essa informação e entregar para o cara que interessa para ele. Eu vejo que
né? Hoje o mercado contábil, principalmente, a gente fala um pouco do nosso mercado porque é o nosso dia a dia, a nossa vivência, a gente tem que... Dois empresários contábeis conversando. A gente tem que tratar. Obviamente que o resultado sai para os nossos clientes daquilo que nós realmente tratamos para trazer o resultado para o cliente, né? Para a pessoa que nos procura. A gente, quando senta para conversar sobre qualquer assunto de perspectiva para o ano seguinte, né? Já fizemos isso algumas vezes, vamos fazer o planejamento do ano, qual a ideia de busca de cliente, qual a ideia de busca de valores, o que manter, o que não manter, o que fez certo, o que fez errado. Eu acho que se todo mundo conseguisse fazer esse balanço, né? Esse levantamento interno, eu acho que ele traria um resultado um pouquinho mais adocicado, pelo menos para o começo do ano, que já é um começo difícil. Nós temos aquela máxima que todo começo de ano só começa em março, depois do carnaval. É uma máxima ruim, que muitas vezes prevalece ainda em alguns nichos de mercado. Principalmente na área comercial. Em alguns nichos de mercado, mas que não é verdade. A gente já começa o dia devendo. Se nós não olharmos para isso, na hora que abrir a porta do seu negócio, você já abre a porta devendo. Água, luz, telefone, sistema, aluguel, ou seja lá qualquer coisa, funcionário, folha. Então você já começa em déficit, algo que você tem que procurar manter para você não correr risco. Eu fico pensando, por que a gente já não começa a fazer essa área, né? O empreendedor ou o empresário já não começa a vir fazendo uma pauta para chegar nessa área e diminuir esse processo em janeiro? Na verdade, o que você falou é o planejamento estratégico. Basicamente... E financeiro deveria também ter, né? O que acontece? No planejamento estratégico, você vai abordar dentro dele as suas finanças. E dentro desse cenário, uma das coisas que eu acho muito interessante analisar e que você tem que ter em mente quando você vai fazer seu planejamento financeiro dentro do estratégico, é trabalhar como se fosse a pressão arterial. A sua pressão arterial é 12/8. A minha não. A pessoa normal deveria ser 12/8. A minha eu não consigo, eu queria, mas não dá certo. A minha é 11. Meu Deus do céu. A minha é mais baixa, eu trabalho baixa lenta. Eu preciso aprender isso, eu preciso tomar remédio para isso, eu não entendo. Então assim, você trabalhando com a pressão arterial financeira do seu negócio, como que é? Você tem a alta, que deveriam ser as suas despesas variáveis, e a baixa as suas despesas fixas. Ou seja, para minimizar esse lance do abrir a porta estou devendo. Quanto menos despesa fixa eu tiver, menos vai ficar. Menos eu abro a porta devendo menos. A variável o que é? Aquela que ocorre quando o meu negócio acontece. Né? Conforme o meu sentimento está aflorado. Se eu vendo caneca, eu só vou ter despesa variável quando eu comprar caneca para vender. Sim. Então assim, o cara me encomendou 100 canecas, eu vou lá e compro 100 canecas. E faço a entrega da caneca. Né? Então assim, mas pô, agora meu aluguel, tamanho do seu local, define o que você vai ter. O que você vai gastar. Então você planejar essas coisas, da sua despesa fixa ser o menor possível, porque tem gente que a pressão está invertida, né? Sim. A baixa está lá em cima e a alta está lá embaixo. Ou seja, o custo fixo está lá no telhado. Ele inverteu. E ele não consegue bancar o custo variável que de fato faz o negócio dele andar. Não consegue pegar a pressão do negócio, né? Entendeu? Então assim, ele está sempre enforcado. Porque ele não consegue fazer investimento para fazer uma compra boa, porque o custo fixo dele está altíssimo. E fica engargalado. E não anda nem para frente, nem destrava. E aí você vem com uma economia que está com dólar alto. Você vem com uma economia... E isso tem mexido bastante na nossa economia, né? Que tem trabalhado com inflação acima da meta. Ou seja, isso impacta em todos os detalhes. É um crescimento, né? Isso a gente conversa bastante, é um crescimento da carga tributária, do valor arrecadado, infinitamente diferente daquilo que é apresentado e daquilo que é demonstrado nos nossos resultados. Nós sabemos que a gente aqui não vai discutir política porque não é o nosso patamar e nem queremos, né? Nem queremos. Para mim, o que importaria era que todos os recursos aplicados fossem de fato da forma que deveriam ser. Né? Eu acho que isso seria o ideal. Para mim, se é político A ou B, pouco importa. Para mim, o que importaria é que o recurso em si fosse
fosse feito um bom trabalho. Naquilo que foi designado para ser. Né? É como uma empresa, quando ela trata para resolver o problema dela, ou ela contrata um funcionário, ela sabe que ela tem um salário e tem todos os seus pormenores em relação ao salário. Né? Tem todas as suas obrigações em cima disso. E ela, se ela não faz uma provisão, obviamente, quando chegar numa demissão, quando chegar numa férias, quando chegar no 13º, ela vai ter uma certa dor de cabeça, porque ela não provisionou aquilo, ela não estava esperando aquilo. Então, a gente entende que se isso, o próprio empresário conseguisse já manter, independente daquilo que está lá fora, aquilo que não está acontecendo na política, eu acho que a gente conseguiria manter essa média. Assim, não discutir política chovendo molhado aqui. Doer, né? Deixa quem manja... Não é nosso caso. Não é nosso caso. Aqui sabemos, mas não é nosso caso. Aquilo que é nosso ponto de discussão é o seguinte, é um fato. A inflação está alta, o dólar está alto, isso impacta em N setores da economia. Né? Isso impacta questão de combustível, questão de alimentação, de minério, de setor automotivo. O custo do próprio empregado, o custo da própria empresa. E aí isso vai influenciar no custo do empregado. Porque hoje você paga para um cara 3 mil, ele está enforcado. E com 3.100 ele vai trocar de emprego e vai criar uma bolha do outro lado. Entendeu? E aí para manter, você vai aumentar o salário dele. E tudo isso você vai jogar, vai escolar esse custo aonde? E se você não manter, você é obrigado a tirar um dinheiro do seu caixa que você não tinha para fazer uma rescisão e treinar um próximo cara. Treinar um próximo cara, que vai te dar a mesma... Né? Que ali na frente vai ter o mesmo problema. Problema. Então, assim, você vai ter que trabalhar com essas questões, assim. E onde você vai escoar todo esse custo? No produto. No preço do produto. Entendeu? E isso vai gerar o quê? Aumento de inflação de novo. É uma bola de neve que a gente não vai chegar, né? A questão aqui é você conseguir se organizar e saber, primeiro, trabalhar com a sua pressão financeira. Estabilizada. Não pode ficar afoito, nem lerdo demais. Não posso nem dormir nem ficar correndo. Entendeu? Tem que trabalhar com ela. No curso a menina falou, desacelera. Eu falei, mas não estou acelerado. Só estou vermelho. Só estou vermelho. Você está muito acelerado. Então não está habituado, eu já estou um pouco. Você já é verdade. Puxa. Então, o que acontece? Você tendo essa pressão financeira estabilizada, ou seja, controlar os seus custos fixos, tentar deixar eles o mais baixo que é possível deixar. Com isso, estudar N situações. Entendeu? Sim. Fator mercado. Fator mercado, fator localização, fator... Mão de obra, tudo, mão de obra, tecnologia. Tecnologia, né? Então, assim, pô... Eu vejo que as pessoas têm investido pouco em tecnologia, de fato, né? Tem se falado... Nós temos aí, né? Inúmeras ferramentas hoje no mercado que aumenta a produtividade, que aumenta a segurança, que te dá um resultado muito melhor naquilo que você está buscando. Mas o que eu vejo, às vezes, até batendo papo com outros contadores também, a criatividade do empreendedor é não usar essas ferramentas, porque ou eles ainda estão achando que está muito caro, ou eles não estão acreditando nessa ferramenta, ou para eles não é interessante. Mas eu acho que isso é onde eles estão perdendo, né? Olha... Porque quem está fazendo está conseguindo chegar num ponto, né? A gente esquece que o ativo mais importante da vida é o tempo. Sim. Porque ele você não tem como voltar. A gente já tropicou com a empresa, já perdeu dinheiro, Muito. Já se lascou. Mas tá aí, estamos aqui, estamos de volta, o dinheiro está aí de novo. Coisa flui. O dinheiro vai e ele volta. O tempo não volta. Então o que a gente perdeu lá atrás? Já foi. Então, Passou às vezes, o tempo. Pensando numa economia, você gasta tempo com o que não deve. E quando vai ver, isso custou muito mais caro do que devia. Sim. Entendeu? Então hoje o pessoal faz o quê? Eu não vou dar um exemplo muito simples que é do RP, de gestão. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem batido bastante isso para os clientes e tem, às vezes, dificuldade. Né, porque o pessoal hoje insiste em fazer ou uma planilha de Excel, ou pior ainda, controlar num caderno. Uma coisa que, cara, hoje os RPs não tem custo alto, eles vão buscar o extrato lá dentro do banco, eficaz, né? Vão pegar com algumas contas, já automatiza para dentro do sistema. Eu estava conversando, foi bom você até se citar isso. Às vezes a gente vê coisas, né, que não é falando mal de cliente, porque nós dependemos do cliente para sobreviver, que é o nosso trabalho.
Mas tem coisas que a gente às vezes não entende, né? Por mais que você explique, por mais que você demonstre isso, parece difícil mudar uma mentalidade arcaica, né? Tem esse sistema que você falou do extrato. Poxa, todo mês você pede extrato para o cliente não te manda o extrato. Aí passa um mês, 2, 3, aí quando ele precisa do balanço, fala, então, estou te pedindo extrato. Ah, mas e agora, e agora, e agora, e agora? Você não me cobrou mais. Você não me cobrou, mas todo dia, toda hora, não tem. Aí tem esse RP que busca o extrato, que faz lá um link. Ah, não vou usar, não vou deixar você pôr porque você vai ver minha conta. Eu não quero ver a conta dele, eu quero pegar o extrato dele. Que eu vou ver a conta dele, mas é o extrato. E o pior de tudo, às vezes, tem esse cara que não quer deixar ver, não sei nem porquê. Mas assim, são tantas vantagens, são tantas camadas de vantagem que envolve tempo. Por exemplo, tem um caso de um cliente que ele fazia tudo num, cara, livro. Lembra aqueles Agenda Paulista? Livro Caixa, Agenda Paulista. Agenda Paulista. Agenda Paulista. Gigantona, sim. Creme, cor de creme. Cor de creme, com a capa do negócio paulista, da bandeira paulista. Bandeira paulista. Fazendo tudo na mão ali. Nossa, isso foi longe. Não, mas porque eu vi no começo do ano. Nossa, foi lá na minha infância quase. Só que eu vi no começo do ano na mão do cliente. Meu Deus. Não foi há 5 anos atrás, foi aqui, ó, em maio. Meu Deus. E aí o que acontece? Eu vendo a pessoa fazer, aí depois o que ela fazia? Ela pegava toda a documentação, todos os comprovantes. Colocava no meio. Colocava ali, e depois ela tirava tudo, separava e mandava para a contabilidade. Que trabalho replicadamente desnecessário. Aí, cara, por conta de R$400, R$500 de um RP, a pessoa faz que uma Agenda Paulista deve ser uns 200. Nem sei quanto custa hoje uma desgraça daquela. Porque tem tanto papel. E hoje, assim, você pega... E o tempo da pessoa? É o tempo. O tempo do funcionário lá. Ou seja, mesmo que seja... Não estou nem falando daquele ativo intangível do tempo em si, por si só. Mas quanto tempo você aloca uma mão de obra que você paga para fazer um trabalho que... Cara, hoje a pessoa de um clique manda toda a documentação, está conciliadinho para a gente. Evita o erro, né? Evita o reprocesso, o erro, evita uma série de situações desnecessárias, né? Perder informações no meio do caminho, evita um monte de coisa. Eu vejo, Thiago, que a gente tem nesses anos todos, né, de contabilidade, muitas vezes a gente tem passado por clientes que falam assim, tá bom, nós queremos arrumar. Aí nós sentamos com ele, fazemos uma programação, tiramos aquela história do contador que entrega a guia e passamos a ser um contador consultivo para ele, porque tem essas duas diferenças, né? Tem a pessoa que te contrata para ser só o cara que te manda as guias e te contrata às vezes para você ser realmente o cara que direciona a empresa dele, que ajuda ele a crescer, né? Que é o crescimento, que essa é a história do contador, ajudar o cliente a crescer. Na minha visão é assim. Imagina o seguinte, por que a gente consulta o Google? Porque toda a informação ele tá consegue lá. rastrear. Por que você não consultaria profissionais que têm uma vasta experiência em todos os ramos e conseguem enxergar o mercado de vários pontos de vista? Foi bom você falar. Vou dar um exemplo disso. Ele chegou e me perguntou assim, tá, você está falando, mas você não é um consultor financeiro. Não, realmente eu não sou um consultor financeiro. Mas se você me perguntar sobre qual investimento, acho que saberíamos falar, né? Por exemplo, você falaria hoje para alguém que é conservador, qual o tipo de investimento que você falaria para ele olhar como conservador? CDB. Tesouro Direto. Tesouro Direto. Esse é um cara um pouco mais arrojado, porque nós sabemos que tem aquele que é extremamente conservador e tem aquele que é extremamente arrojado, aquele loucão. Você tem fundos de investimento, você tem bolsa. O cara tem que ficar ali aplicado, mas ele pode ir. Bolsa de valores, você tem diversas estratégias. Né? Tem agências que fazem isso também. Tem agências que fazem isso. Bolsa ainda é uma coisa que você trabalharia muito com a sua inteligência. Tá? Mas você tem os fundos de investimento que vão fazer... É uma galera que junta dinheiro tudo num pote só, dá na mão de um cara e fala assim, investe aí. Então isso é o fundo de investimento. Arrojado demais, né? Você está confiando naqueles consultores que vão fazer. Todo meu saquinho de dinheiro dá na mão de alguém no fundo do... não sei.
Se você não é um cara, é que nosso caso, por exemplo, eu vou na bolsa de balanço, eu vou na bolsa de valores, eu vou analisar balanço, eu consigo fazer análise porque eu tenho background para fazer isso. Agora, você pega um cara que não tem essa escolaridade, não tem essa experiência, não tem essa vivência. Não tem o dia a dia disso, né? Entendeu? Mas tá disposto a pegar, obviamente, não todo o saquinho de dinheiro. E colocar na mão de um Zé. Exatamente. Não me faça isso, por favor. Criptomoeda, cuidado, pensa. Você dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. Mas assim... Mas faça uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa, não ponha todos os seus ovos num lugar só. Numa cesta só. Entendeu? Assim, separa. Pensa. Seja conservador, seja arrojado, mas seja conservador. Você pode ser até arrojado, mas tenha um recurso, né? O pessoal do mercado financeiro fala muito da sua reserva de emergência. Sim. Então assim, tenha um recurso que está numa aplicação de baixo risco. Então, vamos dizer que você tenha 500 mil reais guardados. Olha, juntei de 500 mil reais na minha vida. Eu quero dar um destino um pouco mais arrojado para parte dele. Deixa 250 num tesouro direto, num CDB, mescla ali, alguma coisa que vai fazer. Põe 100 mil, 150 mil, os outros, em uma coisa de médio risco com algum fundo de investimento, com alguma garantia, que vai dar um pouquinho mais, mas pode ser que dê uma diminuidinha. E aí fala assim, olha, 7 mil eu vou começar a estudar. E com toda essa instabilidade, porque nós sabemos que, voltando lá um pouquinho para trás, que o dólar mexe com tudo isso. Como que nós vamos fazer com o nosso mercado interno? Porque isso altera muito, mas né? Mas é que tá legal. Por exemplo, falando de bolsa de ações, que é um mercado que, por exemplo, eu gosto muito. Eu não. O dólar, toda a bagunça que aconteceu aí nas últimas semanas, foi uma delícia. Sim. Porque a bolsa baixou. E aí? O que você faz? Compra. Uhum. Porque ali na frente ela volta. E aí, você vende. Então, mas nós estamos com essa expectativa de voltar já há mais de 2 anos. Mas volta. Né? Só está subindo. O dólar só sobe. Só sobe. E a previsão vai subir mais. Mas a questão é a seguinte, quando você fala de bolsa de valores, você não tem um índice fixo. O que eu vejo é que a Bolsa de Valores e o dólar sobem de acordo com a notícia do Corinthians. Mexeu com o Corinthians. Pra ele. Então, mexeu com o Corinthians, mexeu com tudo, entendeu? Eu não sei se é isso que acontece, porque falou uma palavra, já bagunça tudo. Você abre o site lá de notícia. Palmeiras também. Meu Deus do céu, rapaz, que coisa mais maluca. Figurativamente citando dois personagens, até o Palmeiras também. Falava besteira, a bolsa caía. Mas assim, esse é um jogo de carta marcada. Sim, sabemos disso. Falou besteira, compra. Tá 15 dias, tá tudo de volta no lugar, vende. E ganha o troco. Então assim... Se a gente olhar por esse ângulo, né, voltando um pouquinho nas empresas, a gente tem ouvido falar, porque nós já sabemos que a lei foi homologada, né, a lei da mudança tributária, da reforma tributária, e a gente sabe que começa-se um projeto a partir de agora de 2025. Começa-se uma conversa para que em 2026 isso já esteja alinhado. Eu acho que isso é um ponto... Então, eu acho que você citou uma coisa importantíssima de se dizer. A reforma está acontecendo. Já vem, né? Assim, vem devagar, porque na verdade, as pessoas falam assim, isso não vai dar em nada. Vai. Dessa vez vai. Não é nem questão de dessa vez vai. Já está na Constituição. Ou seja, a lei já está promulgada, acabou. Daqui para frente é só fazer acontecer. Como vai ser? Aí é outra conversa. Tem muito ainda, está muito uma montanha-russa, né? Ninguém muito sabe ainda. Tem cursos que ainda nem sabe. Tem muita gente que deu curso e que vai mudar. Cedo, que vai mudar tudo. Vai mudar. Então, assim, uma coisa importante para falar da reforma é que realmente é uma coisa que 2026 está feito. Já começou. Então, eu acho que se o cliente não olhar agora, quando chegar em 2026 vai ser um pouco difícil de se adaptar, né? Sim. Se eu decidir vou conversar com o contador em outubro de 25. Dezembro de 25. Complicou a vida dele e a nossa também, né? Acho que a gente tem que começar já a planejar. A chance, inclusive, de não conseguir atender é grande. Sim.
Porque vai estar todo mundo correndo atrás de um problema, apagar o fogo que já existe. Exatamente. É aquele foguinho, né? Começa aquela lacina, daqui a pouco tá o fogaréu, né? Eu acho que aí para apagar o fogo vai ser difícil. Vai custar mais caro. Entendeu? Então, assim, e é o que eu volto a falar, o tempo. Tempo é matriz dessa conversa. Se o cliente não olhar isso... Exatamente. E uma coisa que é importante dizer é o seguinte, não é a reforma. Não. São as reformas. Verdade. Não estou falando de uma reforma tributária, ou seja... É um pacote com 3, 4 reformas no meio. Isso que está acontecendo agora em 2026 é um trecho, é uma reforma. É a parte dela, né? Ainda existirão outras reformas do âmbito tributário. Que vão estar linkadas, óbvio, né, em relação ao que está sendo implantado. Exatamente. Então, assim, uma coisa que é importante a gente dizer, que é o seguinte, a reforma tributária agora, então, em 2026 já mudou tudo. Não. 2026 começa o teste. Já começou, né? Mas começa o teste. E aí, dessa vez... Não é 5 empresas que vão ficar 3 anos. É 1.000 empresas que vão ficar 2 meses. Depois vão ser mais 1 milhão. E elas já, pelo que eu entendi, essas empresas já vêm fazendo esse tipo de inserção nessa nova regra, né? Já há algum tempo. É que algumas situações são o seguinte. A gente vai começar agora, primeiro ponto, a reforma da consumo. Do consumo. Do consumo. Significa que os comércios e serviços vão estar extremamente... O trânsito de mercadoria e de serviço é o que vai ser alvo da reforma agora. Eles vão impactar mais agora, a partir do ano de 2026, mas que a gente já vai começar a se planejar em 2025. Quais são os impostos que incidem sobre o trânsito de mercadoria? PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Uhum. Entendeu? E IPI ainda em partes. Não vai ser... O não IPI não vai ser extinto. Não vai ser extinto, mas é todo... Não é em toda a cadeia, mas ela está dentro do processo. Não, por exemplo, você vai ter... O IPI, por exemplo, ele vai continuar existindo para a Zona Franca de Manaus. Sim. Por quê? Muito obrigado. Porque tem isenção. Obrigado. Então, assim, para quem está na Zona Franca, vai continuar sendo IPI. Para os demais, já vai estar no IBS. Entendeu? Então, hoje, o que vai ser tratado essa reforma de 2026 que a gente vai entrar agora? PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Daqueles que estão ali no rol dos que não vão ser tratados em Zona Franca. Entendi. Entendeu? Então, assim, e você tem um outro caráter muito importante, que vai ser tudo não cumulativo. Ou seja, débito e crédito para tudo. Então, aí, vamos falar hoje. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas até citei esse exemplo um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, a gente estava batendo um pouquinho de papo, né, nos bastidores, nós estávamos falando sobre isso. A pessoa, às vezes, ela não... nós temos aí 4 tipos de tributação, né, que é a MEI, a Simples, Presumido e o Real. Se eu olhar, que é o mais utilizável no nosso país, se eu olhar esse modelo, eu fico pensando assim, se a pessoa não começar a se planejar agora, em 2026, temos a primícia ou a ideia de que as empresas do Simples e do MEI vão sofrer um pouco de impacto em relação às do Presumido e a do Real, exatamente pelo que você falou. Débito e crédito puro eu tenho aqui, e aqui eu não tenho 100%, ou tenho partezinha relacionada a isso. Então, se o cliente hoje parar para analisar que ele tem uma empresa no Simples, ele vai vender uma caneta, né? Vai estar fabricando caneta e vai vender caneta. Aí ele faz um lote de caneta, vende, ele ainda está no Simples, lá na primeira tabela do Simples e tal, e aí ele começa a vender com uma quantidade de funcionários, uma quantidade de caneta, ele começa a aumentar essa quantidade de caneta, porque o preço dele é bom, uma vez que ele estava lá com um custo menor de impostos, e aí ele começou a fazer aquilo, começou a crescer, subir, mudar a tabela, aí vem mudar a tabela, mudar a alíquota da tabela, aumentar o faturamento, mudar a alíquota da tabela, e também tendo que contratar mais funcionário. E o custo da mercadoria dele. Isso aumentou muito. E ele não repassou isso, porque muitas vezes ele tem um contrato de 1 ano, um contrato de 2 anos, ele tem
uma licitação que ele é obrigado a cumprir, e aí ele acaba trazendo um prejuízo fiscal para ele, que é onde ele não consegue nem comprar, e nem repassar, e nem remodelar a empresa dele. Não, o que a gente tem que pensar, até para efeitos de reforma tributária, é o seguinte: esta caneta que você está vendendo é para quem? Eu acho que essa pergunta é a principal. Na hora que você vai começar a fazer o seu planejamento. Por quê? Se você vende ela para o consumidor final, você vai fazer a sua análise de custo para ver se compensa você optar pelo regime cumulativo ou não. Entendeu? Se você vende para uma empresa, você com certeza vai ser demandado a mudar, optar pelo regime não cumulativo. Não cumulativo. Não, você vai poder ficar no IBS-CBS Sim. não cumulativo dentro do Simples. Tudo bem, mas aí seu faturamento também vai chegar, você realmente tem que criar uma linha. Tem que estudar antes. Tem que estudar antes. E outra, tudo vai impactar. E se você é o papel da contabilidade em relação a uma contabilidade consultiva, né? Se o cliente entender que nós somos de fato uma contabilidade consultiva e não só entregamos DARF para ele, porque a gente enfrenta isso, não é só nós aqui, né? Todos os escritórios de contabilidade enfrentam que o cliente quer pagar pouco para o contador porque ele só entrega a guia. E não é verdade. Nós temos uma capacidade imensa de trazer retorno para ele exatamente da forma que está, do que nós estamos conversando hoje, para evitar um problema para ele lá na frente, lá no futuro. Sim. Se ele conseguir entender isso, acho que a gente também consegue até melhorar essa imagem da contabilidade junto ao cliente. Vou dizer assim, a imagem já nem me incomoda mais depois de tantos anos. Mas a gente não é que a gente sente esse negócio da imagem, mas se eu conseguir trabalhar com cliente, isso sempre foi meu, na verdade. Se eu conseguir trabalhar com cliente que me ofereça algum desafio, você melhora imensamente. O repertório que eu consegui adquirir, tomando na cabeça, batendo cabeça, buscando, né, solução. Entendeu? Ou seja, é interessante pensar que é o seguinte: tudo aquilo que a gente viveu de experiência dá repertório para a gente discutir uma série de coisas. Sim. Entendeu? Então, assim, buscar resolver o problema de custo de uma indústria me dá repertório para discutir com outras indústrias a mesma coisa. E tudo que elas passaram, eu trazer de volta para cá. Sim. E cada vez que eu consigo fazer isso, é aquele lance do software que a gente conversou no começo. Ou seja, o cara garantiu a sobrevivência dos clientes dele. Sim. Garantiu a recorrência que ele tinha. Sim, durante muitos anos, né? E é o mesmo negócio que a gente tem. Não mudou nada. Então, assim, se eu conseguir garantir que as empresas tenham bons resultados, se eu conseguir garantir, pelo menos na parte tributária, na parte operacional ali, de custo, que são coisas que a gente está ali na mão, investimento, se eu conseguir garantir que esses caras tenham sobrevida... Eu conversei com alguns empresários esse ano e o que me chamou a atenção foi um deles, né, que eu cheguei lá na empresa dele e tal, começava a ter o papo, falou: rapaz, posso te fazer uma pergunta, você vai ser honesto comigo? Eu falei: vou. Falei: como foi seu ano na sua empresa? Foi bom ou foi ruim? Ele: foi bom, não foi ruim. Foi um ano agradável, eu acredito que um dos melhores dos últimos 10 anos, né? Estamos falando de uma verdade, né? Não foi assim... para se esbanjar, mas foi para falar: puxa vida, passei um ano tranquilo, sem estresse. A pressão equilibrou, né? Sim. Eu não precisei ficar tomando remédio por muito tempo, a pressão não é equilibrada. E ele falou assim: pô, você, na conversa, falou assim: você acredita que eu já converso com vários e sempre escuto foi ruim, foi péssimo? E eu disse para ele assim: talvez seja a forma que vocês estão utilizando para planejar ou para ver qual é a sua melhor forma. Porque tem muitos daqueles que trocam o dia pela noite, né? Eu vendo de manhã para comprar à noite, vendo à noite para comprar de manhã. Isso realmente vira uma bola de neve, você nunca vai sair do processo que você está. Sempre vai ser ruim, né? Quando você mantém foco, eu acho que é muito mais fácil de você obter resultado. Me lembro de um palestrante dizer, eu não consultei a fundo e também não sei se a história é muito verdadeira, mas uma vez eu vi um palestrante falar assim, que ele foi um dos culpados aqui no Brasil de
uma empresa de sanduíche, parar de vender o sanduíche de frango. Peixe. De peixe. Eu vi isso. De peixe, não é frango, de peixe. Por quê? Porque a pessoa perdia muito tempo, era muito difícil aí, perdia muito tempo para montar aquele, e o outro que vendia mais acabava atrapalhando a produção. E esse é o foco. Quando a pessoa entende que tem, às vezes, algo que atrapalha a produção dele, é algo que faz a produção dele vender. Então, eu foco aonde? Né? Foca onde? Eu vou focar onde que me dá mais resultado com tempo e resultado final. Né? Uma das coisas, né, Thiago, que a gente vê muito, né, eu acho que seria bom a gente dar até um resumo para os nossos amigos, é exatamente dessa nossa conversa, né, desse nosso papo. Um resumo agora, rápido. O que fazer de melhor para 2025 não ser um ano, para alguns, como eu falei agora, que foi ruim, e para aqueles outros que foram bons ser melhor ainda? O que você pode falar nesse nosso bate-papo total? Como que você resumiria isso? Eu acho que antes eu vou fazer só um parênteses. Manda ver. Eu já ouvi também muita gente falar o ano foi ruim. Não foi. Mas a maioria das pessoas que eu ouvi falar isso não tem um pingo de controle e não tem certeza do que estão falando. Ou seja, não sabe nem o que ganhou, né? Elas estão pela percepção. Elas acham que foi um ano ruim, ou porque, de repente, ali a vista do tempo que elas estavam no comércio não viu o movimento que outrora já viu. Mas o resultado no banco foi legal e ela não percebeu isso. Vendeu mais pela internet do que pelo balcão, achou que não tinha ninguém na loja. Tem N percepções, entende? Entendi. Você entendeu? Então, assim, a menos que a pessoa tenha dados, olha, no ano passado eu vendi tanto e teve X% de margem, tive 10% de margem. Esse ano eu vendi 10% a mais, mas minha margem caiu 2%. Então eu tô com 8%. Então, pelo frigir dos ovos, foi um ano ruim. Porque a minha expectativa era ter vendido mais e minha margem ter aumentado. Só que sabe quem faz isso aqui? Olha, mais de 400 clientes hoje que a gente ninguém, tem, né? mais de 400 clientes que a gente tem, acho que nem 40. Que tem isso aqui. Eu falo assim, ó. Realmente. E tem esse planejamento dessa que forma. Que tem um controle, que tem uma base de comparação que consegue trabalhar com isso. Sim. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu falaria como resumo, aí sim, vou entrar no seu questionamento que você fez, ter controle. Um RP, um controle, algo que possa dar, você pode até dar um resultado. Pode até ser na porcaria da ficha paulista. Eu não acho. Eu só acho que você vai perder muito tempo. Então, vai ser mais difícil. Eu não vou não é que eu não vou concordar, eu vou ficar cético com relação ao mas é melhor ter a ficha paulista do que não ter nada. Não tem papel nenhum, tá bom. Entendeu? É melhor ter feito alguma coisa lá, com risco, com um monte de coisa que ocorra, do que você... A pessoa fez em lápis para poder apagar o resultado? Porque tem isso também, né? Posso fazer em lápis, não, deu positivo. Acho que a pessoa fez em lápis. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa é ter controle. Ter o controle. Que a partir daí, todas as discussões que a gente teve, tudo que a gente conversou nesse tempo que a gente está aqui, a base, o alicerce que a gente vai construir, toda a conversa que a gente teve, é com base no quê? Nos números que a gente tem. E é nesse controle, né? Porque uma vez me falaram assim, a contabilidade não fabrica o resultado, né? Ela te dá o resultado, né? Ela só conta a história. Ela só demonstra o resultado. Mas aliás, eu só registro a história. Quem conta é o empresário. Então ele está contando, fazendo o que tem que fazer. Eu tenho que só pôr ali no papel, né? Exatamente. E se não existe uma sinergia boa entre a história que ele está contando, a linguagem que ele está falando, aquela que eu entendo. Se ele está falando espanhol, por exemplo, e eu falo português, eu vou registrar só as palavras que eu entendi. Entendeu? Então, se ele vai falar bolito, sei lá que treco é isso, bola. Entendeu? Vou resumir, bola. Bola. Pode ser bolo. Bolo também Entendeu? Então não importa, né? Então, assim, eu posso incorrer nesse risco. Mas se eu tiver o controle no RP... Agora, se eu tiver, é um dos exemplos. Porque assim, tudo começa menor, né? com essa organização. Ainda bem que tem muitos clientes hoje em dia, né, que tem entendido esse processo, né? E tem até nos procurado para que a gente possa dar. Eu acho que essa é a parte também que eu queria até incluir nesse resumo, né? Procurar o profissional, né?
nós estamos falando aqui da contabilidade, mas tem um profissional, um advogado, tem um consultor financeiro, enfim, tem um profissional que ele está inserido, ele está envolvido no processo, né? Eu acho que isso daria para ele um certo retorno, né? Porque assim, o pessoal procura mecânico para resolver problema de carro, mas devia procurar um urologista, porque o problema é no escape. No escape não é do Entendeu? carro. Mas não é do carro. É verdade. Entendeu? Então, assim, você procura, obviamente... E também não adianta, né, você ir no mecânico para trocar a parte elétrica. Né? Você vai no eletricista, né, mano? Procura o cara certo, né, mano? Você não vai procurar encanador para resolver problema de elétrica, né? elétrica. Vai no cara certo, pô. Vai no cara certo, aquele que tem experiência, entendeu? Você sabe que nesses anos todos, a gente sempre... Eu nunca deixei... Eu entendo isso, né? A gente tem um processo na SAMAR, que é do projeto, né, social, Novos Talentos, né, projeto João 317, e é interessante, quando você senta para tratar com os alunos, nós fazemos algo com poucos alunos, né, mas quando você senta para tratar esse assunto com eles, que você traz alguma coisa sobre as leis, sobre alguma coisa, você percebe que a galera ainda não está com conhecimento. Óbvio, se você já traz, que é para ensinar. E é isso que é interessante, porque quanto mais você tenta ensinar, mais você tem que aprender. E é isso que faz a gente, que nem você falou do desafiador, o cliente que desafia você. Eu entendo isso. Quanto mais um cara consegue te espremer, é aquele que você vai aprender, você vai dar resultado. Eu acho que falta isso para o cliente. Buscar realmente trazer para nós um problema para que a gente possa ajudá-lo a trazer a solução. Eu acho que não que nós somos o salvador do cliente, mas acho que a gente consegue trazer muito mais perspectiva agora para eles, para 2025, já pensando de fato nessa reforma tributária e tudo mais, porque a gente tem que começar a reestruturar as empresas, porque senão empresas vão sofrer um impacto muito grande. Nós estamos falando aí de um modelo que vai chegar a quase 28% de impostos. Isso é uma previsão. Então, né? Não é exata, mas é quase 28% de impostos, de 22 a 28. É uma previsão ainda, não tem nada certo, não tem nada fechado. Mas é uma previsão que está... Mas é a última previsão que deram. Então, que está atual. Inclusive é fonte oficial do governo. É atual. E a média. Não estamos inventando, né? E a não média estamos pode inventando ser, números. O número está aí. E de novo, é média. É média, 28. sim. Tem caso que vai ficar 32. Então, Tem caso que vai ficar 20. Nós estamos falando de 22 a 28, mas tem ainda Não, tem. as margens de Tem coisa que vai ficar mais caro, tem coisa que vai ficar mais barata. A média é 28. Não tem como. Então, A gente realmente tem que começar a pensar nisso. E fazer com que o nosso cliente, essas pessoas que estão nos assistindo, quiser procurar, avisar, né, que a gente está buscando criar uma estratégia dentro da regra da lei para exatamente minimizar o impacto que vai ser. Com as informações que temos, né? Com as informações que temos. Tem muita coisa nebulosa. Tem ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, a ideia foi essa, Ti. A gente bater esse papo, mostrar que nós temos como ajudar esses clientes com investimento, com softwares, com gestão, né? Eu acho que essa é a ideia, que nós queremos que as pessoas que estão nos assistindo, nossos amigos e tudo, o público, né, que está nos assistindo, saiba que a contabilidade está aqui para ajudar, para trazer para eles uma ideia para 2025. E é óbvio, né? A gente quer aqui trazer um conhecimento de causa. Sim. Vivemos isso há alguns anos, já várias vezes, né? E a gente está aqui de conhecimento de causa trazendo um resultado, né? Essa é a ideia. Quero agradecer pelo seu tempo, né, que eu sei que nosso tempo é corrido, né? Nós sabemos o quanto nós temos a nossa agenda preenchida, né? E paramos para fazer isso com muito prazer, muito gosto, porque é uma coisa que nos dá prazer de ensinar e de buscar conhecimento, né? E, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? Desejar um bom 2025, né? Uma boa virada de ano, que termine em paz e que recomece um ano aí com muita alegria, né? Com muito sucesso e buscando realmente se organizar, né? Acho que a organização agora é a palavra da vez, né? Sentar e se organizar para não perder tempo. Precisa construir essa base. E nem perder cliente, porque você acaba ganhando, né? Bom, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Samar Podcast está aqui
para trazer informação da melhor forma possível, né? Até mais.